Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo de hoje a gente vai fazer um esquema que vocês possam fazer aquelas aulas gravadas por cima, né? Que é o top view que a gente chama. E a gente vai usar só recursos simples que talvez vocês tenham em casa. Então uma mesa, uma pilha de livros e uma tábua de cortar carne com os livros em cima para poder equilibrar o peso, né? O que a gente vai fazer? Por que eu escolhi a tábua de cortar carne? Porque ela é vazada e você pode colocar a câmera do celular posicionada nela. Então é uma gambiarra que a gente faz que você talvez tenha em casa. Caso você não tenha a tábua, você pode usar outros recursos, por exemplo a régua, que você coloca aqui também no mesmo esquema do livro e você coloca o celular apoiado nela, né? Se colocar mais de uma régua também funciona. Então assim, dá para você fazer gambiarras, mas o importante saber é, você tem que ficar com o celular no mesmo plano da mesa, 100% horizontal. Então ele tem que estar com 90 graus aqui e 90 graus aqui, para ficar de forma que fique bem equilibrada a filmagem, né? Então vamos fazer essa filmagem para vocês verem como é que funciona. Primeira coisa, eu posiciono a câmera, boto o celular no modo avião, para que não tenha nenhum tipo de interrupção durante a gravação. Lembra de checar a bateria, de checar espaço de armazenamento, tudo isso é importante para não perder tempo, né? Porque a ideia aqui é que se você estiver sozinho como eu, você não vai conseguir fazer todas as visualizações possíveis, todas as checagens enquanto grava, né? Então pode acontecer de acabar o espaço e sua gravação ser perdida. Eu vou usar aqui o fone de ouvido. Vou colocar para gravar, fazer um pequeno teste. Beleza, tá bem enquadradinho. Vou fazer um teste com a luz, né? Aqui eu tenho um problema de sombra. Daqui, o próprio tábua e aqui tá fazendo sombra, né? Então, só bater uma palma. Então eu vou ligar aqui. Ainda tá com sombra, mas deu uma amenizada, né? Eu posso mexer aqui de forma que elimine a sombra, né? Aqui, a sombra da minha mão, que eu sou destro. Então, vou tentar minimizar isso com a luz menos direta, certo? Ou eu posso fazer de dia, porque eu estou fazendo aqui hoje está bem nublado, então estou usando a iluminação da luminária. Tá, então é importante, primeira coisa, vou começar a usar só essa aqui. Primeira coisa é inclinação. Então, vou fazer um esquema do 1 aqui. O seu plano, onde está o papel, tem que ficar, você vê que eu sou péssimo para desenhar, né? 90 graus daqui do apoio, 90 graus do apoio, 90 graus da estrutura que eu estou usando, pode ser caixa, livro ou qualquer coisa do tipo, e 90 graus aqui. Então meu celular vai estar aqui com a câmera posicionada para cá, certo? Se eu fico com a câmera com um pouco inclinado, ele causa estranheza. Você deve estar observando aí. Fica um pouco estranho na hora de gravar. Então, mais reto possível, melhor. É o top view que a gente chama. Então, a inclinação em primeiro lugar. Segunda coisa, iluminação. Iluminação. Inclinação e iluminação. Então tem que tomar cuidado com excesso de sombra. Se você puder fazer um lugar com bastante iluminação e puder evitar, por exemplo, aqui eu estou usando uma tábua, né, de cortar carne. E se eu fosse usar a régua, talvez eu tivesse menos sombra de cima. Talvez eu tivesse menos sombra se eu tivesse um outro plano ou outra coisa para poder usar de apoio, né? Então é outro ponto. Mas aqui eu acho que está tranquilo para explicar para vocês o esquema da aula. Terceiro ponto é a questão o áudio, né, que a gente sempre fala. Talvez não seja tão importante aqui, mas é importante sempre para todas as aulas. E a quarta coisa é o contraste. Talvez a minha letra fique muito melhor com essa inclinação. Estou escrevendo de qualquer jeito aqui, só para iluminação, áudio e contraste.
né? Então essa letra aqui tem uma contraste melhor do que essa. Mas se você tiver mais facilidade e achar que não atrapalha tanto, usa a caneta que você tiver mais facilidade, certo? É importante também lembrar que você não precisa fazer a letra certinha. Minha letra é muito melhor que isso, né? Deixa eu ver se eu consigo. Contraste, a comparação das duas. Mas aqui eu demandei muito mais tempo, então é bom dar uma evitada para deixar a aula mais objetiva possível, certo? E outra coisa, papel sem pauta para facilitar a leitura. Acabou, o papel está um pouco em excesso de informações, usa outro. Se você virar aqui, por exemplo, vai estar com problemas aqui, tá vendo? Então procure sempre usar papéis brancos e novos, né? Então tenta ser mais objetivo e organizado. A organização é fundamental para esse tipo de esquema, certo? Esse tipo de material é muito bom para professores, né? Por exemplo, fazer um esquema de plano inclinado. Professor de física. Plano inclinado, coloca a fórmula, né? Coloca esse tipo de coisa. Eu não sei, não tenho a menor ideia como é que tá. Professor de geometria. Faço o círculo, faço o triângulo com ângulo de 90, de 60, faço a fórmula. Resolução de exercício é ótimo também. Por exemplo, vamos dizer que vou colocar aqui de novo. Eu não preciso colocar um enunciado do exercício, mas coloco aqui na lista de exercícios, esse aqui é o exercício 1. Então já vai para a resolução. Vamos dizer que é uma fórmula de matemática, 4 mais 2 mais 6 é igual a 12, né? Ou eu quero mostrar um esquema de pizza, então é interessante também. Eu quero fazer um esquema de mapa do Brasil, né? Minha habilidade de desenho é 0. Aqui vocês podem perceber que eu estou com um pouco de dificuldade. Por causa da câmera que está posicionada aqui, eu tive que colocar a pilha de livros desse lado aqui, certo? Então minha mão está um pouco prejudicada porque eu sou destro. Se eu fosse canhoto, ficaria muito melhor. E se eu puder colocar a iluminação contra a minha, só um exemplo aqui, contra a minha escrita, porque aí a sombra fica no meu braço, né? Se, por exemplo, que eu sou destro, a sombra fica bem marcada. Aqui eu tenho um problema de espaço. Eu poderia colocar uma extensão e tal, mas eu acho que para esse tipo de exemplo já está bem ok. Então aqui eu tenho uma sombra que está mais tranquila por esse lado, né? Então assim, é uma forma bem bacana de fazer esse tipo de gravação e tem uma série de soluções. Num esquema de aula... outra coisa. Lembra de marcar mais ou menos a posição, né? Aqui está um pouco mais para baixo. Se eu colocar um pouco mais para cima, vai ficar mais centralizado. Então marca a distância dentro dos pontos que você tem para poder fazer, para que fique mais centralizado possível. Então assim, num esquema de aula, né? Eu tenho uma aula, eu tenho que fazer a introdução. Eu não posso começar direto no papel. Então eu faço a introdução, que eu prefiro que seja feito em vídeo, mas você pode fazer com texto. Explica a introdução com esse tipo de aula, essa aula com você aparecendo, né? Vou colocar um cabelo grande. Na segunda aula, com o papel aparecendo. Então aí eu entro no conteúdo em si. E aqui uma terceira aula com resolução de exercício. Então, é a terceira aula. Então, eu dividiria dessa fórmula, né? Eu tenho um conteúdo A, conteúdo B, eu faço um exercício A, um tipo de exercício B, muito comum em professores de matemática, por exemplo, e física e química. Então, assim, é um sistema bem legal que você pode usar nas suas aulas. Outra coisa que você pode fazer também é usar gravuras de apostila, o professor de História da Arte e tal. Existem outros recursos, mas você pode fazer isso também. Colocar a gravura, fazer um esquema e tal. Enfim, é um sistema bem legal e simples de você conduzir as suas aulas para quem tem muito costume em escrever em quadro e não queira fazer as adaptações por enquanto.
Então é uma solução bem bacana que fica aí de dica para vocês. Então, tchau, até o próximo encontro. Que letra bosta.